Sou o professor Valdivino Alves e hoje vamos falar sobre juros simples. Muita gente já ouviu falar sobre juros simples, também sobre juro composto. Hoje nossa aula é sobre juros simples. Juros simples nada mais é um aluguel que pagamos pelo tempo que em determinada quantia fica emprestada a nós. Tá? Por exemplo, José pegou empréstimo no banco e pagará juros de 2% ao ano sobre o capital inicial de X. Então isso chamamos de juros simples. Juros simples, a forma dele é representada da seguinte forma: juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo, onde J quer dizer capital, o C, onde J quer dizer juro, o C quer dizer capital inicial, que é o empréstimo, o I representa a taxa, o T representa o tempo ou período. Quando nós pegamos um empréstimo, por exemplo, vemos várias taxas de variação. Temos taxas ao ano, temos taxa ao mês, representada A sobre M, temos taxa ao dia, temos taxa ao bimestre, A sobre B, temos taxa também ao semestre. As taxas mais usuais, elas são ao ano e ao mês, né? Ao ano e ao mês. Então, o que ocorre? Nós deparamos com alguns probleminhas, né, de juros para nos resolver no dia a dia. Tá? Juros é igual taxa vezes tempo. Os juros, né, é igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Vamos a um exemplo prático para nos ilustrar a aula e ficar mais viável o nosso assunto. Bom, voltando um tempo na história da matemática, os sumérios, povo que viveu na região da Mesopotâmia, já utilizava ideias sobre juros simples e composto, assim como o crédito. Naquela época, 2100 a.C., eles já utilizavam e faziam seus registros em tábuas de argila, onde das mais de 50.000 encontradas na história da matemática. Ou seja, 400 era totalmente voltada à matemática. Então, né, essa questão de juros simples, juro composto, empréstimo, na história da matemática, ela é abordada, né, a 2100 antes de Cristo. É muito interessante essa passagem. O cálculo dos juros simples é sempre feito sobre o capital inicial e certa taxa, é claro, determinada pelo período de tempo. Vamos agora dar um exemplo prático para nos entender melhor sobre juros simples. Diogo contraiu um empréstimo de R$ 1.730 a uma taxa de juros simples de 38% ao ano. Sabendo que o empréstimo foi pago após 10 meses, qual o valor dos juros pago por Diogo? Bom, esse é um problema matemático, né? Uma questão matemática que eu tenho que resolver. Diogo contraiu um empréstimo de R$ 1.730, né, a uma taxa de juros, né, de 38% ao ano. Sabendo que o empréstimo foi pago antes de um ano, ou seja, ele pagou em 10 meses, qual o valor dos juros pagos por Diogo? Primeira coisa que nós temos aqui que saber é fazer a conversão. Ou seja, se ele tivesse pagado anualmente, eu teria o quê? Aplicar juros sobre o capital vezes taxa vezes tempo, ok?
Só que aqui o problema me fala que ele pagou em 10 meses. Eu tenho que fazer o quê? A conversão. Vamos aqui descrever os valores que ele pegou, né? Vamos aqui descrever os valores que ele pegou. Bom, capital ele pegou R$ 1.730, né? Os juros, no caso, 38% ao ano, né? Só que ele pagou, né, em 10 meses, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que converter. Eu tenho que converter a taxa ao ano para meses. Eu pego 38, divide por 12, que vai dar, em média, uma taxa de 3,166. Né? Isso é uma taxa aproximada, 38 dividido por 12 vai dar 3,166, que é o valor aproximado ao mês. Então, a taxa dele será 3,166 ao mês. Com base nessas informações, eu já posso aplicar o meu cálculo. Eu já posso saber quanto ele pagou de juros durante esse período. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a forma juro vezes tempo vezes taxa vezes período. Então, o que eu tenho que estar fazendo aqui? Eu tenho que estar pegando aqui os juros, né? No caso, vamos apagar aqui. Já sei que a taxa vai dar ao mês 36% ali. Tá. Então, o que eu tenho que fazer aqui para resolver esse problema? Eu sei que juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu sei que os juros, aqui no caso, é igual a 1.730 que ele pegou, certo? E vezes a taxa de 0, né, que é a taxa aproximada, 0,3, né, 166 ao mês. Vezes o quê? Vezes 10 meses. Vezes 10 meses. E aqui eu vou ter um total de juros é igual aqui R$ 547,72. Conclusão, ele pagou R$ 547,72 de juros, né, sobre essas condições, né, que a gente está colocando aqui. Só que agora eu quero somar o montante, quanto ele pagou por tudo. Para mim somar o montante, a forma do montante é assim, ó. Montante é representado pela letra M, é igual a capital mais juros. Ora, se eu sei que montante é igual a capital mais juros, basta eu somar. Então eu peguei R$ 1.730, né, mais 547,72, né? Qual o montante que vai me dar? Vai me dar um montante, no caso, aqui de 2.277,72. Então, eu tenho um montante de 2.000, né, 277, né, 2.277,72, tá? Então, quando eu pego um problema que envolve a diferenciação, né, e eu tenho que fazer a conversão da taxa de juros anual ao mês, né?
a taxa está ao ano, eu tenho que fazer a conversão para o mês. Basta dividir por 12. Eu quero dividir a taxa por dia e pagou em 15 dias, 20 dias. A taxa está ao mês, eu quero converter em dias. Eu pego e divide por 30 para saber quanto é aproximadamente a taxa por dia. E assim sucessivamente. Quero dividir por semestre. Quantos meses é um semestre? 6 meses. Então divide, no caso, por 6. Assim por diante. Vamos a um outro exemplo agora de juros envolvendo, né, um outro problema para nos interagir melhor. Né? Vamos apagar aqui e ilustrar um outro problema envolvendo juros simples para nós entender e fixar melhor a matéria. Vamos supor que Pedro pegou um empréstimo de R$780 por um período de 7 meses. Tá? Só que ele pagou R$351 de juros. Qual a taxa mensal de juros simples cobrada neste empréstimo? Veja que aqui o problema ele está me dando o quê? Que eu tenho um capital que é igual a R$780 mais juros de R$351. Tá? Eu peguei o empréstimo de R$780 e paguei de juros de 351 e quero saber qual a taxa aplicada. Nesta questão aqui, eu tenho que o quê? Eu tenho que, além de saber a fórmula dos juros, que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Até aí tudo bem. Só que eu tenho o quê? Eu tenho que saber aplicar a fórmula, né? Ou seja, R$351, tá? Eu vou o quê? Posso multiplicar? Não vai dar certo, porque vai dar a conta errada. Então eu vou fazer a divisão. O que eu vou estar fazendo aqui? Tá? Lembra das propriedades matemáticas, tá? A multiplicação inversa da divisão. Então eu quero fazer o que? Uma conversão. Eu quero descobrir quanto de taxa eu paguei por mês. Tá? Peguei o empréstimo de R$780 por um período de 7 meses e descobri que foi cobrado R$351 de juros. Qual a taxa de juros aplicada nesse problema? Então eu tenho que fazer o cálculo. Eu tenho que pegar o quê? R$351, dividir por 780, que foi o valor do meu capital, tá? E dividir também por 7. Por que dividir por 7? Porque eu quero saber a taxa mensal que eu apliquei. Então, ficaria assim, ó, 351 dividido pelo meu capital, tá? 351 dividido por 780 dividido por 7. Eu vou ter uma taxa aproximada de 0,0642, tá? 0,64 e 42, tá? Em outra forma, eu poderia aplicar da seguinte forma, da seguinte questão, tá? Uma forma matemática eu poderia fazer assim, ó. Eu quero descobrir a minha taxa mensal, tá? Então eu aplicaria juros é igual 351, né, sobre 780 sobre 7, tá? Ou seja, eu vou dividir o meu juros, né, no caso aqui os juros, tá? Juro é igual capital
dividido por o período. Tá? Juros é igual a capital dividido por período. Por quê? Porque eu quero localizar e encontrar a minha taxa de juro mensal. Então, o que eu tenho que fazer? 351, que foi o juro cobrado, dividido por 780, dividido novamente por 7 meses. Tá? E aí eu vou ter uma taxa aproximada do que? Seria uma dízima periódica, né? Não periódica, no caso. A taxa seria, aqui no caso, daria 0,064, né? E no caso aqui daria 28, né? A taxa seria vezes 100, aqui eu posso fazer vezes 100, tá? Que vai me dar uma taxa aproximada, né? Eu multiplico aqui vezes 100, vai me dar uma taxa aqui aproximada igual a 6,43. Tá? Então, essa taxa aqui é minha taxa ao mês. Então, essa taxa seria a minha taxa ao mês, neste problema aqui especificadamente. Tá? Então, o que ocorre? Os juros, quando eu pego um problema desse, basta o quê? Saber fazer as conversões e aplicar a forma. Tá? No caso aqui, eu peguei um empréstimo de R$780 no período de 7 meses, né? Porém, nesses R$700 eu descobri que está somado um juros de R$351. Só que eu quero descobrir a taxa que está aplicada nesse montante. Então, eu tenho que fazer o quê? Fazer o cálculo. Né? Juro é igual a capital dividido pelo tempo, né? E aí eu vou achar uma taxa aproximada vezes 100, que vai dar uma taxa de 6,43% ao mês. Tá? Então, aqui não precisou de converter, porque já estava ao mês, e aí é só aplicar o resultado e arredondou para a taxa de 6,41% ao mês. Então, eu descobri que a minha taxa cobrada aqui, né, no empréstimo de R$780, foi de 6,43 e chegou a um total de R$351. Né? Somando aqui o montante, né, basta nos somar o montante. Montante, você já sabe que é igual, montante é igual capital mais juro. Se eu somar, por exemplo, 780 mais 351, vai dar 1.131. Dá 1.131. Bom, espero que vocês tenham entendido a matéria sobre juros simples. Né? Não esquece da forma juro, para calcular o juro simples, juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Não esquece das conversões. Quando pegamos um problema matemático que está dizendo lá que a taxa foi aplicada ao ano, mas que foi pago antes do período, né? E o empréstimo foi há 2 anos, mas foi pago em 10 meses, basta nos fazer a conversão para, no caso, 12, mesmo que é um ano, e achar a taxa, né, aplicada ao mês. E aí fazendo o cálculo correto. Quando diz lá que a taxa está aplicada ao mês e foi paga em tantos dias, basta nos converter a taxa, fazer a conversão para dias. Basta dividir por 30, achar a taxa por dia e aí achamos o cálculo correto. Bem, espero ter contribuído com mais esse vídeo e até a próxima aula.